Bom dia, querido pai, querida mãe, querido avô, querida avó. Eu te saúdo nesta manhã com um abraço fraterno, porque sei que se estás aqui é porque o teu coração carrega uma preocupação profunda por alguém que amas. Hoje quero caminhar contigo através de uma oração poderosa, baseada no Salmo 121. Uma oração que tem transformado a vida de milhares de filhos, porque coloca Deus à frente deles. Quantas noites já perdeste o sono pensando no futuro do teu filho, nas escolhas que ele está fazendo, nos perigos que o cercam? Quantas vezes já te sentiste impotente, sem saber o que dizer ou como agir para protegê-lo? Esta sensação de impotência que aperta o peito é real, mas hoje quero te mostrar que existe um caminho. O Salmo 121 nos revela que quando elevamos os nossos olhos aos montes, quando buscamos o socorro que vem do Senhor, algo sobrenatural acontece. Deus mesmo vai à frente dos nossos filhos, preparando o caminho, guardando cada passo, protegendo em cada momento. Se hoje o teu coração está angustiado por um filho que está distante, por uma filha que enfrenta lutas que não consegues resolver, esta oração é para ti. Escreve nos comentários: Deus vai à frente do meu filho, e permite que esta declaração de fé seja o primeiro passo para uma transformação. Fica comigo até o final, porque vais experimentar algo que chamo de rendição confiante. Quando entregas completamente nas mãos de Deus aquilo que mais amas e sentes a paz que excede todo entendimento envolver o teu ser. O Salmo 121 começa com uma pergunta que ressoa no coração de todo pai e toda mãe. De onde virá o meu socorro? Quando olhamos para os desafios que os nossos filhos enfrentam neste mundo, quando vemos as ameaças, as tentações, os caminhos perigosos, é natural sentirmos que as nossas forças não são suficientes. E sabes uma coisa? Realmente não são. Mas a resposta do salmista é gloriosa. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Este Deus que criou o universo inteiro, que sustenta cada estrela no seu lugar, que conhece cada grão de areia do mar, este mesmo Deus cuida dos nossos filhos com amor infinito. Quando oramos este salmo sobre a vida dos nossos filhos, estamos a reconhecer que eles não estão sozinhos, que há um guardião que não dorme nem cochila vigiando sobre eles. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está escrito: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas o que fazer quando já ensinaste e parece que o filho escolheu outro caminho? É aqui que o Salmo 121 traz esperança renovada, porque nos mostra que Deus continua trabalhando mesmo quando não vemos. Ele guarda a saída e a entrada, Ele protege agora e para sempre. Esta oração não é sobre controlar os nossos filhos, é sobre confiar no Deus que os ama ainda mais do que nós. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem. Mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Senhor dos céus e da terra, nós vimos a Tua presença nesta manhã com os nossos corações abertos, trazendo diante de Ti os nossos filhos. Senhor, Tu conheces cada um deles pelo nome, Tu formaste cada um no ventre, Tu tens planos de bem e não de mal para eles. Nós te agradecemos, porque mesmo quando nos sentimos impotentes, Tu és todo-poderoso. Mesmo quando não sabemos o que fazer, Tu sabes todas as coisas. Pai, hoje elevamos os nossos olhos a Ti, assim como o salmista fez.
reconhecendo que o nosso socorro vem de Ti. Não vem da nossa capacidade de controlar, não vem das nossas estratégias humanas, mas sim do Senhor que criou tudo o que existe. Pedimos agora que Tu vás à frente dos nossos filhos neste dia. Prepara o caminho deles, remove as pedras de tropeço, fecha as portas que devem estar fechadas e abre as portas que conduzem ao Teu propósito. Senhor, sabemos que Tu és o guardião que não dorme nem cochila. Por isso confiamos que mesmo quando não estamos ao lado deles, Tu estás. Pai Celestial, pedimos proteção divina sobre a vida de cada filho e cada filha. Protege-os dos perigos visíveis e invisíveis. Guarda-os dos acidentes, das más companhias, das decisões precipitadas que podem marcar as suas vidas negativamente. Senhor, coloca anjos ao redor deles. Cria uma cerca de proteção espiritual que o inimigo não possa atravessar. Quando caminharem por lugares perigosos, vai Tu à frente, afastando todo o mal. Quando enfrentarem tentações, dá-lhes força para resistir e escolher o que é certo. Pai, pedimos especialmente pelos filhos que estão longe de Ti neste momento, pelos que se afastaram da fé, pelos que escolheram caminhos que nos preocupam profundamente. Senhor, não desistas deles. Continua trabalhando nos seus corações, mesmo quando não vemos sinais visíveis. Envia pessoas certas no momento certo para falar palavras que toquem as suas almas. Usa circunstâncias para despertá-los espiritualmente. Pai, quebra toda dureza de coração, toda rebeldia, todo orgulho que os impede de voltar para Ti. Senhor Jesus, pedimos sabedoria para nós como pais, avós, responsáveis. Muitas vezes não sabemos se devemos falar ou calar, se devemos agir ou esperar, se devemos ser firmes ou flexíveis. Dá-nos discernimento divino para cada situação. Ensina-nos a amar sem sufocar, a aconselhar sem impor, a estar presentes sem invadir. Senhor, cura as feridas que porventura causamos nos nossos filhos, mesmo sem intenção. Se dissemos palavras duras demais, se não estivemos presentes quando devíamos, se falhamos de alguma forma, pedimos o Teu perdão e a restauração dessas memórias dolorosas. Pai, dá aos nossos filhos a capacidade de nos perdoar, assim como Tu nos perdoas. Restaura os relacionamentos quebrados, cura as mágoas acumuladas, reconstrói pontes que foram destruídas. Que haja diálogo verdadeiro, compreensão mútua, amor genuíno fluindo entre nós e os nossos filhos. Senhor, remove todo o muro de separação que o inimigo tenha construído. Pai glorioso, pedimos que Tu guardes a mente dos nossos filhos. Protege-os de pensamentos destrutivos, de comparações que roubam a paz, de mentiras que o inimigo sussurra. Enche a mente deles com a Tua verdade, com pensamentos puros, com sonhos que vêm de Ti. Senhor, numa geração tão exposta a conteúdos nocivos, pedimos que Tu cries um filtro espiritual no coração deles. Que rejeitem automaticamente aquilo que não vem de Ti. Dá-lhes discernimento para escolher bem o que veem, o que ouvem, o que permitem entrar nas suas mentes. Pai, pedimos pela saúde emocional dos nossos filhos. Muitos enfrentam ansiedade, depressão, medos paralisantes. Senhor, Tu disseste em Tua palavra que não nos deste espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Liberta os nossos filhos de todo o tormento emocional. Traz cura para as feridas da alma que ninguém vê, mas que doem profundamente. Envia ajuda profissional quando necessário, mas acima de tudo toca Tu mesmo com o Teu poder restaurador. Senhor, abençoa os estudos e o trabalho dos nossos filhos. Dá-lhes inteligência para aprender, concentração para estudar, criatividade para resolver problemas. Abre portas de oportunidade que nenhum homem pode fechar.
que encontrem favor diante de professores, empregadores, colegas. Senhor, quando enfrentarem provas e desafios acadêmicos ou profissionais, dá-lhes confiança que vem de Ti. Remove toda a ansiedade paralisante, todo o medo de falhar. Lembra-lhes que o seu valor não está nas notas ou no sucesso profissional, mas sim em serem filhos amados por Ti. Pai, pedimos pelas amizades dos nossos filhos. Afasta deles toda pessoa que possa influenciá-los negativamente. Traz para as suas vidas amigos verdadeiros, que os incentivem a crescer, que os apoiem nos momentos difíceis, que os desafiem a ser melhores. Senhor, que os nossos filhos também sejam bons amigos, leais, confiáveis, amorosos. Ensina-os o valor da verdadeira amizade, que não abandona nas adversidades. Pai amado, pedimos pelos relacionamentos amorosos dos nossos filhos. Se ainda não é o tempo para eles terem um relacionamento, guarda o coração deles. Mas quando chegar o momento certo, traz a pessoa certa, aquela que Tu escolheste desde a fundação do mundo. Senhor, que não se deixem levar apenas pela atração física ou por emoções passageiras, mas que busquem alguém que ame a Ti em primeiro lugar. Protege-os de relacionamentos tóxicos, de pessoas manipuladoras, de vínculos que possam prejudicá-los. Dá-lhes sabedoria para reconhecer quando devem continuar e quando devem terminar um relacionamento. Pai, ensina os nossos filhos sobre pureza, sobre o valor da espera, sobre os Teus planos lindos para a sexualidade dentro do casamento. Numa cultura que banaliza a intimidade, ajuda-os a nadar contra a corrente, a honrar a Ti com os seus corpos. Senhor, se já cometeram erros nesta área, traz restauração completa. O Teu perdão é maior do que qualquer pecado. Senhor Jesus, pedimos pela vida espiritual dos nossos filhos, que tenham um encontro real e transformador contigo. Não uma religião vazia, não apenas tradições, mas um relacionamento genuíno e apaixonado com o Senhor. Coloca no coração deles fome e sede de Ti, que desejem ler a Tua palavra, que sintam prazer em orar, que queiram congregar com outros crentes. Senhor, usa os nossos filhos para o Teu reino, dá-lhes dons espirituais, talentos que glorifiquem o Teu nome. Que sejam luz onde houver trevas, sal onde houver corrupção, esperança onde houver desespero. Pai, protege os nossos filhos de falsas doutrinas, de ensinamentos distorcidos, de lobos vestidos de ovelhas. Dá-lhes discernimento espiritual para reconhecer a verdade. Que a Tua palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Senhor, quando enfrentarem desertos espirituais, períodos de dúvida ou frieza, não permitas que desistam. Reacelera a chama da fé neles. Pai Celestial, pedimos proteção financeira sobre os nossos filhos. Ensina-os a administrar bem o dinheiro, a não gastar impulsivamente, a poupar com sabedoria, a dar com generosidade. Livra-os das dívidas que escravizam, dos vícios de consumo que destroem, da ganância que nunca se satisfaz. Senhor, que aprendam desde cedo que mais bem-aventurado é dar do que receber. Abre fontes de provisão na vida deles, que nunca lhes falte o necessário. Mas também ensina-os a diferenciar necessidade de desejo, a viver com contentamento, a confiar em Ti como provedor. Pai, pedimos pela saúde física dos nossos filhos. Fortalece o sistema imunológico deles, protege-os de doenças, de acidentes, de qualquer mal que possa atingir os seus corpos. Senhor, se algum deles enfrenta alguma enfermidade neste momento, estende a Tua mão curadora. Tu és o Deus que sara, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Toca com poder, restaura completamente. Dá-lhes também disciplina para cuidar do templo do Espírito Santo, que são os seus corpos. Senhor, protege os nossos filhos no trânsito. Quando estiverem dirigindo ou sendo transportados, vai Tu à frente.
Guarda-os de motoristas imprudentes, de falhas mecânicas, de qualquer situação que possa causar acidentes. Coloca anjos ao redor dos veículos onde estiverem. Dá-lhes reflexos rápidos, atenção redobrada, prudência ao volante. Pai, pedimos pelos nossos filhos que estão longe de casa, estudando ou trabalhando em outras cidades. Senhor, Tu prometeste que guardarás a nossa saída e a nossa entrada. Cumpre esta promessa na vida deles, que sintam a Tua presença mesmo na distância, que saibam que não estão sozinhos. Envia pessoas de bem para cuidar deles, para serem família quando estão longe da família. Dá-nos paz como pais, para confiar que Tu estás no controle. Senhor, pedimos pelos nossos filhos que enfrentam lutas com vícios ou compulsões. Seja dependência química, alcoolismo, pornografia, jogos ou qualquer outra coisa que os escravize. Pai, quebra estas cadeias com o Teu poder libertador. Pai amado, Tu és o Deus que liberta cativos, que abre portas de prisões. Liberta os nossos filhos de tudo que os prende. Dá-lhes força para buscar ajuda, coragem para admitir que precisam de apoio. Envia pessoas capacitadas para auxiliá-los neste processo de libertação. Senhor, restaura completamente o que o inimigo roubou através destes vícios. Devolve os anos que o gafanhoto comeu. Traz esperança onde só há desespero. Traz luz onde só há trevas. Pai, pedimos pelos nossos filhos que estão desempregados ou em situação financeira difícil. Senhor, abre portas de emprego, cria oportunidades onde não existem, que encontrem trabalho digno, que sejam valorizados, que recebam salário justo, provê para todas as necessidades enquanto esperam. Ensina-os a confiar em Ti mesmo na escassez, a não perder a esperança, a continuar buscando com perseverança. Senhor, quando as portas se fecharem, mostra-lhes que Tu estás preparando algo melhor. Quando enfrentarem rejeições, lembra-lhes que o Teu plano é perfeito e no tempo certo tudo se cumprirá. Senhor Jesus, pedimos pelos nossos filhos que têm sonhos e projetos. Que os sonhos que vêm de Ti se realizem plenamente. Dá-lhes perseverança para não desistir no meio do caminho. Criatividade para encontrar soluções, conexões certas para abrir portas. Mas também dá-lhes humildade para reconhecer quando um sonho não vem de Ti e precisa ser abandonado. Senhor, alinha os desejos do coração deles com a Tua vontade perfeita. Que busquem em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Pai, pedimos pela vida digital dos nossos filhos. Numa era onde tanto tempo é passado online, protege-os dos perigos da internet. Guarda-os de predadores virtuais, de conteúdos que corrompem, de comparações que roubam a paz. Ensina-os a usar a tecnologia como ferramenta e não como ídolo. Que tenham equilíbrio, que saibam desconectar, que valorizem as relações presenciais. Senhor, se estão sendo vítimas de cyberbullying ou qualquer tipo de assédio online, intervém poderosamente. Pai glorioso, pedimos pelos nossos filhos que enfrentam pressão dos colegas para fazer coisas erradas. Dá-lhes coragem para dizer não, força para nadar contra a corrente, convicção para manterem os seus valores, mesmo quando todos ao redor fazem diferente. Senhor, que prefiram ficar sozinhos do que em má companhia. Mas também envia amigos verdadeiros que os apoiem nas escolhas certas. Pai, pedimos pelos talentos e dons dos nossos filhos. Tu deste a cada um habilidades únicas. Ajuda-os a descobrir estes talentos, a desenvolvê-los, a usá-los para a Tua glória. Que não enterrem os seus talentos por medo ou insegurança. Abre portas para que brilhem, para que façam diferença no mundo. Senhor, se algum dos nossos filhos tem chamado para uma área específica de serviço, confirma este chamado claramente. Dá-lhes coragem para seguir mesmo quando parecer loucura aos olhos humanos.
provê tudo o que for necessário para cumprirem o propósito que tu estabeleceste para as suas vidas. Senhor, pedimos pelos nossos filhos que estão em fase de escolher profissão ou curso universitário. Dá-lhes clareza absoluta sobre o caminho a seguir. Que não escolham apenas pelo dinheiro ou pelo status, mas sim considerando os seus dons, as suas paixões e principalmente o teu propósito. Senhor, fecha as portas que não devem ser abertas e abre as portas certas de forma inconfundível. Dá paz no coração deles sobre as decisões que tomarem. Pai, pedimos pelos nossos filhos que já são adultos e têm as suas próprias famílias. Abençoa os casamentos deles, fortalece os vínculos conjugais, ensina-os a amar os seus cônjuges como tu nos amas. Abençoa os nossos netos, guarda-os, protege-os, cumpre o teu propósito na vida de cada um. Senhor, faz de cada geração da nossa família uma geração que te serve, que te honra, que transmite a fé aos que vierem depois. Que possamos dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quebra toda a maldição geracional, todo o padrão negativo que tem se repetido. Pai Celestial, pedimos pelos nossos filhos que têm necessidades especiais. Senhor, dá-lhes qualidade de vida, desenvolvimento dentro das suas possibilidades, inclusão social, respeito e dignidade. Dá-nos como pais força extra para cuidar deles, paciência infinita, amor incondicional. Envia recursos, terapias, tratamentos que façam diferença. Senhor, tu tens um propósito lindo para cada vida, independentemente das limitações. Revela este propósito, usa estes filhos especiais para ensinar o mundo sobre amor verdadeiro. Pai, pedimos pelos nossos filhos que estão no sistema prisional. Senhor, não desistimos deles. Tu vieste para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Trabalha no coração deles verdadeiro arrependimento, transformação genuína. Protege-os dentro da prisão, guarda-os de violência, de más influências. Prepara um futuro de restauração quando cumprirem as suas penas. Dá-nos como família força para continuar amando, visitando, apoiando, sem aprovar os erros, mas também sem abandonar. Senhor Jesus, pedimos pelos nossos filhos que se afastaram da família, por conflitos, por mágoas, por decisões que tomaram. Hoje há distância entre nós. Pai, restaura estes relacionamentos, amolece os corações endurecidos, cura as feridas profundas, reconstrói as pontes quebradas. Dá-nos oportunidade de pedir perdão onde erramos e de perdoar onde fomos feridos. Senhor, que o amor seja maior do que o orgulho, que a família seja mais importante do que ter razão. Traz de volta os filhos pródigos, assim como o pai da parábola esperou, e quando viu o filho ainda longe, correu ao seu encontro. Ajuda-nos a ter esta postura. Que a nossa casa seja sempre um lugar de acolhimento, onde há perdão, restauração, novo começo. Pai, pedimos pelos nossos filhos que estão grávidas ou esperando um bebê. Abençoa esta gestação, protege a mãe e o bebê, dá saúde perfeita. Prepara-os para a maternidade ou paternidade, dá sabedoria, paciência, amor abundante. Senhor, abençoa esta nova vida que está chegando. Pai amado, pedimos pelos nossos filhos que perderam alguém querido. Consola-os na dor da perda, enxuga cada lágrima, cura o coração partido. Lembra-lhes que tu estás perto dos que têm o coração quebrantado. Dá-lhes esperança da vida eterna, da certeza de que um dia haverá reencontro no céu. Senhor, transforma o luto em força, a dor em compaixão pelos outros que sofrem. Pai, pedimos pelos nossos filhos que enfrentam injustiças, quando são acusados falsamente, quando são tratados com parcialidade, quando sofrem discriminação. Senhor, tu és o Deus da justiça. Intervém em favor deles,
Traz a verdade à luz, defende a causa deles. Dá-lhes também graça para perdoar os que os prejudicaram, para não guardar amargura, para confiar que tu fazes justiça melhor do que nós. Senhor, pedimos pelos nossos filhos que têm medo do futuro, ansiedade sobre o que virá, incerteza sobre as escolhas a fazer, preocupação com o amanhã. Pai, lembra-lhes que tu tens o futuro nas tuas mãos, que conheces o fim desde o princípio. Senhor, dá aos nossos filhos fé para confiar em ti um dia de cada vez, sabendo que a tua graça é suficiente para hoje e será suficiente para amanhã. Pai, pedimos pelos nossos filhos que estão em tratamento médico. Seja qual for a condição, confiamos que tu és o médico dos médicos. Guia as mãos dos profissionais de saúde, dá-lhes sabedoria para o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Mas, acima de tudo, estende a tua mão curadora. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Manifesta o teu poder. Traz restauração completa. Dá aos nossos filhos fé para crer no milagre, paciência para esperar no teu tempo, paz para descansar na tua vontade. Senhor, pedimos pelos nossos filhos que têm dificuldade de perdoar. Seja perdoar a nós como pais, perdoar outras pessoas, ou até perdoar a si mesmos. Pai, ensina-os que o perdão não é um sentimento, é uma decisão, que liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Ajuda-os a soltar as mágoas, a entregar nas tuas mãos a justiça, a escolher a liberdade que o perdão traz. Pai glorioso, pedimos que tu continues a trabalhar na vida dos nossos filhos todos os dias, que a cada manhã sejam novas as tuas misericórdias sobre eles, que em cada situação sintam a tua presença, em cada decisão tenham a tua direção, em cada dificuldade, experimentem o teu socorro. Senhor, vai à frente deles preparando o caminho. Guarda-os ao sair e ao entrar, agora e para sempre, como prometes no Salmo 121. Que os nossos filhos sejam árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto no tempo certo e cujas folhas não caem. Que prosperem em tudo o que fizerem, porque o seu prazer está na lei do Senhor. Pai, dá-lhes vida longa e próspera, não apenas em bens materiais, mas principalmente em riqueza espiritual, em relacionamentos saudáveis, em paz interior, em propósito cumprido. Que ao final das suas vidas possam dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Senhor, abençoa os nossos filhos de tal maneira que todos ao redor vejam e reconheçam que é a tua mão sobre eles. Que as suas vidas sejam testemunho vivo do teu poder, do teu amor, da tua fidelidade. Pai amado, pedimos que tu protejas os nossos filhos de toda a obra das trevas. Quebra toda maldição que tenha sido lançada contra eles. Desfaz toda palavra negativa que tenha sido pronunciada sobre as suas vidas. Senhor, coloca um cerco de proteção espiritual ao redor deles, que o inimigo não possa penetrar. Quando o adversário vier como uma inundação, levanta tu um estandarte contra ele. Pai, declara sobre os nossos filhos as promessas da tua palavra. Que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, que toda língua que se levantar contra eles em juízo, tu a condenarás. Que andem pelo vale da sombra da morte, mas não temam mal algum, porque tu estás com eles. Senhor, unge a cabeça deles com óleo na presença dos seus adversários. Prepara a mesa para eles na presença dos inimigos. Que a bondade e a misericórdia os sigam todos os dias das suas vidas. Pai, pedimos que tu dês aos nossos filhos visão espiritual, que vejam além do natural, que percebam a tua mão operando, que reconheçam as tuas respostas. Abre os olhos deles como abriste os olhos do servo de Eliseu, para ver que os que estão conosco são mais do que os que estão contra nós. Senhor, pedimos pelos momentos de solidão que os nossos filhos enfrentam.
Quando se sentirem sozinhos, incompreendidos, sem ninguém para conversar, manifesta a tua presença de forma real. Senhor, tu prometeste nunca nos deixar nem nos desamparar. Cumpre esta promessa na vida deles. Envia pessoas no momento certo, mas acima de tudo, que eles descubram que a tua companhia é suficiente, que aprendam a encontrar em ti o melhor amigo, o conselheiro maravilhoso, o Pai eterno. Pai, pedimos pelos nossos filhos que lutam com baixa autoestima, que se sentem inadequados, inferiores, sem valor. Senhor, revela a eles a verdade sobre quem são. Criados à tua imagem e semelhança, comprados por alto preço, escolhidos antes da fundação do mundo, que vejam a si mesmos como tu os vês, preciosos, honrados, amados. Quebra toda mentira que o inimigo plantou na mente deles sobre a própria identidade. Restaura a autoestima que foi destruída por palavras duras, por rejeições, por comparações. Senhor, que encontrem o seu valor em ti e não na opinião dos outros. Pai Celestial, pedimos pelos nossos filhos que enfrentam bullying ou qualquer tipo de assédio. Senhor, intervém poderosamente nestas situações. Traz à luz o que está oculto, expõe os agressores, protege as vítimas. Dá aos nossos filhos coragem para falar, para pedir ajuda, para não sofrer em silêncio. Levanta adultos sensatos que tomem as medidas necessárias para fazer cessar toda forma de abuso. Senhor, cura as feridas emocionais causadas por estas experiências traumáticas, que não deixem cicatrizes permanentes na alma. Restaura a confiança, a alegria, a capacidade de se relacionar. Pai, pedimos também pelos que praticam o bullying. Muitas vezes são pessoas feridas que ferem outros. Toca no coração deles, traz convicção de pecado, produz arrependimento genuíno, transforma agressores em pessoas amorosas, quebra ciclos de violência. Senhor, pedimos pelos nossos filhos que têm dificuldade de se concentrar nos estudos ou no trabalho. Seja por questões emocionais, seja por alguma condição como déficit de atenção, dá-lhes estratégias que funcionem. Envia professores compreensivos, métodos de ensino adequados, tratamentos eficazes quando necessário. Pai amado, não permitas que as dificuldades de aprendizagem se tornem motivo de frustração ou desistência. Mostra que cada um tem o seu tempo, o seu ritmo, o seu jeito de aprender. Que não se comparem com outros, mas celebrem as próprias conquistas. Senhor, pedimos pelos nossos filhos que têm espírito empreendedor, que querem iniciar negócios próprios. Dá-lhes sabedoria para planejar bem, discernimento para tomar decisões acertadas, conexões certas para abrir portas. Abençoa o trabalho das mãos deles, multiplica os recursos, faz prosperar cada empreendimento que esteja alinhado com a tua vontade. Senhor, protege-os de sociedades erradas, de contratos prejudiciais, de pessoas desonestas. Guia cada passo desta jornada empreendedora. Pai, pedimos pelos nossos filhos que trabalham em ambientes tóxicos, onde há assédio moral, onde são desvalorizados, onde a pressão é excessiva. Senhor, ou transforma estes ambientes, ou abre portas para que saiam. Não permitas que fiquem presos em situações que destroem a saúde mental e emocional. Envia oportunidades melhores, trabalhos onde sejam respeitados e valorizados. Senhor Jesus, pedimos pelos nossos filhos que estão em relacionamentos abusivos, seja namoro, noivado ou casamento. Pai, abre os olhos deles para enxergar a realidade, dá-lhes coragem para sair, providencia apoio e proteção. Senhor, quebra todo o vínculo emocional doentio que os prende a pessoas que os maltratam. Restaura o amor próprio que foi destruído, a dignidade que foi pisoteada. Envia pessoas sábias para aconselhá-los, estrutura para acolhê-los quando decidirem sair.
Pai, protege-os de toda violência física, emocional ou psicológica e, quando saírem, sara completamente as feridas. Prepara-os para relacionamentos saudáveis no futuro. Senhor, pedimos pelos nossos filhos que enfrentam discriminação. Seja por cor, por origem, por condição social, por orientação, por qualquer motivo. Pai, Tu criaste todos à Tua imagem, todos têm igual valor diante de Ti. Defende a causa deles, levanta vozes que os apoiem, abre portas que a discriminação tenta fechar. Dá-lhes força para não internalizar as mensagens negativas, para não acreditar nas mentiras sobre o próprio valor. Senhor, usa-os como agentes de mudança, como vozes que denunciam a injustiça. Pai glorioso, pedimos pelos nossos filhos que têm talentos artísticos, músicos, pintores, escritores, atores, dançarinos. Senhor, abençoa estes talentos, abre portas para que sejam reconhecidos, cria oportunidades para que se desenvolvam. Mas, acima de tudo, que usem estes dons para glorificar o Teu nome. Que a arte deles aponte para Ti, que inspire outros, que traga beleza e esperança ao mundo. Protege-os das armadilhas da fama, do orgulho, da vaidade, que permaneçam humildes, gratos, conscientes de que todo dom perfeito vem de Ti. Pai, pedimos pelos nossos filhos que trabalham em áreas de risco, policiais, bombeiros, militares, profissionais de saúde em zonas de conflito. Senhor, guarda-os em cada missão, protege-os em cada operação, que voltem em segurança para casa todos os dias. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões rápidas e corretas, reflexos aguçados, intuição que os alerte do perigo. Envia anjos para lutar ao lado deles. Conforta-nos como família quando a preocupação apertar o coração. Dá-nos paz sobrenatural para confiar que Tu és o guardião deles. Senhor, pedimos pelos nossos filhos que servem em missões, que levam o Evangelho a lugares distantes, muitas vezes perigosos. Pai, protege-os, provê para todas as necessidades, abre corações para receberem a mensagem. Dá-lhes saúde, alegria, perseverança. Guarda-os de doenças tropicais, de acidentes, de perseguições. Senhor, usa-os poderosamente para expandir o Teu reino. Que vejam frutos abundantes do trabalho, que experimentem milagres, que testemunhem vidas transformadas, e quando voltarem, que voltem cheios do Teu Espírito, renovados na visão, fortalecidos na fé. Pai, pedimos pelos nossos filhos que lutam com questões de identidade, que estão confusos sobre quem são, sobre o seu propósito, sobre o seu lugar no mundo. Senhor, Tu conheces cada um intimamente, Tu os formaste no ventre, Tu tens planos específicos para cada vida. Revela a eles a verdade sobre a própria identidade, mostra o propósito único que preparaste. Dá-lhes paz interior, aceitação de si mesmos, clareza sobre o caminho a seguir. Usa pessoas sábias para orientá-los nesta jornada de autodescoberta. Pai Celestial, pedimos pelos nossos filhos que têm responsabilidades além da idade, que precisaram amadurecer rápido demais, que cuidam de irmãos menores, que trabalham para ajudar em casa. Senhor, compensa o que perderam de infância ou adolescência. Dá-lhes força para carregar estes fardos, mas também envia ajuda para que não fiquem sobrecarregados. Que não percam a alegria, a espontaneidade, a capacidade de sonhar. Abençoa-os de forma especial por serem responsáveis, por colocarem a família em primeiro lugar. Senhor, prepara um futuro lindo para eles, onde possam colher os frutos da semeadura. Pai, pedimos pelos nossos filhos que cuidam de nós na velhice ou na doença, que invertem os papéis e se tornam cuidadores dos próprios pais. Senhor, dá-lhes paciência infinita, amor incondicional, força física e emocional.
que não se sintam culpados quando ficarem cansados, quando precisarem de tempo para si mesmos. Envia ajuda, recursos, estrutura de apoio. Abençoa-os abundantemente por honrarem pai e mãe, por cumprirem este mandamento com tanta dedicação. Que vivam longos dias sobre a terra conforme a tua promessa. Senhor Jesus, pedimos pelos nossos filhos que perderam a fé, que passaram por decepções na igreja, que viram hipocrisia em líderes, que tiveram orações não respondidas da forma que esperavam. Pai, não desistas deles. Continua trabalhando silenciosamente nos corações. Mostra que tu és maior do que as falhas humanas, que a tua fidelidade permanece mesmo quando as pessoas falham. Envia alguém que represente bem o teu amor, que mostre autenticidade, que restaure a confiança. Senhor, traz-lhes de volta para os teus braços. Reconquista o coração deles com o teu amor incondicional. Pai, pedimos pelos nossos filhos que têm dons de liderança, que naturalmente influenciam outros, que têm capacidade de mobilizar pessoas, de inspirar mudanças. Senhor, molda-os para serem líderes, servidores, humildes, íntegros, que liderem como tu lideraste, lavando os pés dos discípulos. Protege-os da tentação do poder, do orgulho, da manipulação, que usem a influência para o bem, para defender os fracos, para promover justiça. Abre portas de liderança em todas as áreas onde colocares os nossos filhos. Pai amado, pedimos pelos nossos filhos que são tímidos ou introvertidos, que lutam com ansiedade social, que têm dificuldade para falar em público, que preferem ficar nos bastidores. Senhor, não permitas que a timidez roube oportunidades. Dá-lhes coragem para sair da zona de conforto quando necessário. Mas também mostra que ser quieto não é defeito, que há força na introversão, que podem contribuir do jeito deles. Usa-os poderosamente, respeitando o temperamento que tu mesmo lhes deste. Abre portas onde as suas características sejam valorizadas e não vistas como limitações. Senhor, pedimos pelos nossos filhos, que são extrovertidos e comunicativos, que têm energia abundante, que gostam de estar com pessoas, que falam com facilidade. Pai, canaliza esta energia para propósitos que glorifiquem o teu nome, que usem a facilidade de comunicação para proclamar o Evangelho, para encorajar os desanimados, para defender os oprimidos. Ensina-os também a ouvir, a ter empatia, a não falar demais. Que encontrem equilíbrio entre falar e ouvir, entre agir e refletir. Pai Celestial, pedimos pelos nossos filhos que enfrentam mudanças difíceis. Mudança de cidade, de escola, de país, perda de amigos, necessidade de recomeçar. Senhor, facilita estas transições. Envia pessoas acolhedoras nos novos lugares, cria oportunidades de fazer novas amizades rapidamente. Dá-lhes capacidade de adaptação, resiliência para superar a saudade, esperança de que dias melhores virão. Transforma cada mudança em oportunidade de crescimento. Que olhem para trás e vejam como tu estavas no controle, como usaste cada transição para o bem deles. Pai, pedimos pelos nossos filhos que têm espírito competitivo, que gostam de desafios, de vencer, de ser os melhores. Senhor, ensina-os que a verdadeira competição é consigo mesmos, ser melhor hoje do que foram ontem, que não pisem em outros para subir, que celebrem as vitórias alheias, que percebam que há espaço para todos brilharem. Usa este espírito competitivo para motivá-los a dar sempre o melhor, mas tempera com humildade, com trabalho em equipe, com generosidade. Que vençam com classe e percam com dignidade. Senhor Jesus, pedimos pelos nossos filhos que cuidam de animais, que têm compaixão pelos seres mais vulneráveis, que defendem os que não têm voz. Pai, abençoa este coração compassivo. Usa-os para fazer diferença na vida de muitos animais. Se tem chamado para trabalhar na área de veterinária ou proteção animal,
confirma este chamado, abre portas, provê os recursos necessários. Senhor, que este amor pelos animais reflita o teu coração de cuidado por toda a criação. Pai, pedimos pelos nossos filhos que amam a natureza, que se preocupam com o meio ambiente, que querem preservar o planeta. Senhor, usa-os como mordomos responsáveis da criação que tu nos confiaste. Dá-lhes sabedoria para encontrar soluções para os problemas ambientais, coragem para denunciar abusos, criatividade para propor alternativas sustentáveis. Que sejam agentes de mudança, que inspirem outros a cuidar melhor da terra. Abençoa cada iniciativa, cada projeto, cada esforço em prol da preservação ambiental. Pai glorioso, pedimos pelos nossos filhos que têm coração missionário, que se importam com os perdidos, que querem ver vidas transformadas pelo Evangelho. Senhor, aviva esta chama missionária. Envia-os ou usa-os onde estão. Dá-lhes ousadia para compartilhar a fé, sabedoria para contextualizar a mensagem, amor genuíno pelas pessoas. Que vejam frutos abundantes, que experimentem a alegria de ver alguém entregando a vida a Ti. Protege-os da síndrome do esgotamento, do desânimo diante das dificuldades. Renova as forças como as da águia. Pai, pedimos pelos nossos filhos que trabalham com tecnologia. Programadores, engenheiros, desenvolvedores. Numa era digital, eles constroem o futuro. Senhor, dá-lhes criatividade para inovar, ética para criar tecnologias que beneficiem a humanidade, que não desenvolvam ferramentas que prejudiquem, que viciem, que destruam, que usem o conhecimento técnico para solucionar problemas reais, para facilitar a vida das pessoas, para expandir o reino de Deus através da tecnologia. Protege-os dos perigos do mundo digital, da exposição excessiva, do vício em tecnologia. Senhor, pedimos pelos nossos filhos que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros, terapeutas, cuidadores. Pai, eles lidam diariamente com dor, sofrimento, morte. Fortalece-os emocionalmente para suportar esta carga. Dá-lhes compaixão que não se esgota, paciência infinita, sabedoria para tomar decisões difíceis. Senhor, usa as mãos deles como extensão das tuas mãos curadoras. Que sejam instrumentos de cura, não apenas física, mas também emocional e espiritual. Protege-os de processos injustos, de acusações falsas, de esgotamento profissional. Renova as forças dia após dia. Pai, pedimos pelos nossos filhos que trabalham com educação, professores, pedagogos, educadores. Senhor, eles moldam mentes, influenciam gerações. Dá-lhes amor pelos alunos, paciência para ensinar, criatividade para cativar. Que sejam mestres que inspiram, que acreditam no potencial de cada estudante, que não desistem dos difíceis. Protege-os de alunos agressivos, de pais desrespeitosos, de sistemas educacionais que não os valorizam, que recebam o reconhecimento merecido, a remuneração justa, o respeito devido. Pai Celestial, pedimos pelos nossos filhos que trabalham com justiça, advogados, juízes, promotores. Senhor, dá-lhes integridade inabalável, compromisso com a verdade, coragem para fazer o certo mesmo sob pressão. Que não se vendam, que não se corrompam, que sejam sal e luz num sistema muitas vezes injusto. Usa-os para defender os oprimidos, para dar voz aos que não têm, para fazer prevalecer a justiça. Protege-os de ameaças, de represálias, de tentativas de intimidação. Que permaneçam firmes nos princípios, guiados pela tua justiça que é perfeita. Senhor, pedimos pelos nossos filhos que trabalham com comunicação, jornalistas, publicitários, influenciadores digitais. Pai, eles têm poder de influenciar multidões. Dá-lhes responsabilidade no uso desta influência. Que comuniquem verdade e não mentiras,
que construam e não destruam, que inspirem e não corrompam. Protege-os da tentação de sacrificar a verdade pela audiência, de promover valores contrários aos teus por dinheiro. Que sejam vozes proféticas na sua geração, que usem as plataformas para o bem. Pai amado, pedimos pelos nossos filhos que são atletas, que dedicam horas de treino, que disciplinam o corpo, que perseguem medalhas e recordes. Senhor, abençoa o esforço deles, protege de lesões, concede vitórias, mas acima de tudo, ensina-os que o verdadeiro prêmio é a coroa incorruptível. Que usem o esporte para glorificar o teu nome, para testemunhar da fé, para inspirar outros. Que sejam exemplos de disciplina, perseverança, fair play, protege-os das tentações do mundo esportivo, do doping, da vaidade excessiva. Que vençam ou percam, permaneçam humildes e gratos. Pai, pedimos pelos nossos filhos que cuidam de pessoas idosas ou doentes, que abriram mão de muito para estar ao lado de quem precisa. Senhor, tu vês este sacrifício silencioso, recompensa abundantemente. Dá-lhes força física para as tarefas pesadas, força emocional para os dias difíceis, alegria no meio do cansaço. Que não se sintam sozinhos nesta jornada. Envia ajuda prática, pessoas que os apoiem, momentos de descanso. Abençoa-os com saúde, com paz, com a certeza de que estão fazendo algo eternamente valioso. Senhor Jesus, pedimos pelos nossos filhos que enfrentam preconceito por serem cristãos, que são ridicularizados pela fé, excluídos por não participarem de certas práticas, perseguidos de formas sutis ou explícitas. Pai, fortalece-os para permanecerem firmes, que não neguem a Ti por medo de rejeição. Dá-lhes coragem para confessar o Teu nome mesmo quando custa caro. Protege-os de perseguições mais severas, mas também prepara-os para pagar o preço do discipulado se necessário. Que considerem uma honra sofrer pelo Teu nome. Senhor, que o testemunho deles seja tão autêntico, tão cheio de amor, que até os perseguidores sejam conquistados. Pai, pedimos pelos nossos filhos que já são avós, que estão criando netos, transmitindo valores, deixando legado. Senhor, dá-lhes sabedoria para educar esta nova geração, paciência para lidar com as diferenças geracionais, saúde para acompanhar o ritmo dos pequenos. Que sejam avós presentes, amorosos, que marquem positivamente a vida dos netos. Abençoa esta família multigeracional, fortalece os laços, cria memórias lindas que durarão para sempre. Pai glorioso, pedimos pelos nossos filhos em todas as situações que não mencionamos, mas que Tu conheces perfeitamente. Cada luta específica, cada desafio particular, cada dor secreta. Senhor, intervém poderosamente em cada uma destas situações. Nada escapa ao Teu conhecimento, nada está além do Teu poder. Confiamos que Tu estás trabalhando mesmo quando não vemos, que Tu tens um plano perfeito mesmo quando não entendemos, que Tu és bom o tempo todo mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Pai, entregamos completamente os nossos filhos nas Tuas mãos, não porque não nos importamos, mas porque sabemos que Tu te importas ainda mais. Não porque desistimos de orar, mas porque confiamos que Tu respondes. Senhor, vai à frente deles todos os dias das suas vidas. Guarda-os, protege-os, abençoa-os, que vivam o propósito para o qual nasceram. Que ao final da jornada possam olhar para trás e ver a Tua mão fiel guiando cada passo. Que sejam testemunhas vivas do Teu amor, da Tua fidelidade, do Teu poder. Senhor, abençoa os nossos filhos de geração em geração, até que Tu voltes ou até que nos encontremos contigo na eternidade. Pai amado, pedimos que Tu uses os nossos filhos para escrever histórias lindas de fé, de superação, de amor. Que as vidas deles sejam cartas vivas lidas por todos, apontando sempre para Ti.
Que onde quer que estejam, sejam luz que brilha nas trevas, sal que preserva do mal, fermento que transforma. Senhor, multiplica os talentos que lhes deste, abre portas que ninguém pode fechar, estabelece os passos deles, que andem de vitória em vitória, de glória em glória, de força em força. Pai, abençoa os nossos filhos na cidade e no campo, ao sair e ao entrar, em tudo o que as suas mãos tocarem. Que o fruto do ventre seja bendito, que os celeiros se encham, que haja abundância de tudo o que é bom. Senhor, faz deles bênção para muitos, canais do teu amor, instrumentos da tua paz, que deixem o mundo melhor do que encontraram, que impactem vidas para a eternidade. E quando chegarem ao céu, que ouçam de ti: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Pai, confiamos os nossos filhos a ti hoje e sempre, sabendo que nas tuas mãos eles estão seguros. Amém. Senhor, pedimos que tu derrames sobre os nossos filhos o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de ti. Que os olhos do entendimento sejam iluminados para que saibam qual é a esperança da tua vocação, quais são as riquezas da glória da tua herança nos santos. Pai, que conheçam a ti não apenas intelectualmente, mas experiencialmente. Que tenham encontros reais contigo, que marquem as suas vidas para sempre. Senhor, transforma-os de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que a cada dia se pareçam mais contigo em caráter, em amor, em santidade, que reflitam a tua luz onde quer que estejam. Pai, pedimos que tu coloques os nossos filhos em posições de influência, que sejam como José no Egito, como Daniel na Babilônia, como Ester na Pérsia, que mesmo em ambientes hostis à fé, permaneçam fiéis e sejam usados para salvar muitos. Senhor, dá-lhes favor diante de autoridades, sabedoria para navegar em situações complexas, coragem para se posicionar quando necessário. Pai Celestial, pedimos que tu guardes a língua dos nossos filhos, que não falem mal de ninguém, que não espalhem fofocas, que não mintam, que as palavras que saem da boca deles sejam sempre temperadas com sal, que ministrem graça aos que ouvem. Senhor, que usem a língua para abençoar e não para amaldiçoar, para construir e não para destruir, para encorajar e não para desanimar. Que sejam rápidos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Pai, pedimos que tu abençoes os relacionamentos dos nossos filhos com os irmãos. Que haja amor genuíno entre eles, união, apoio mútuo. Que não haja inveja, competição, ressentimentos. Senhor, faz deles melhores amigos, que se alegrem com as vitórias uns dos outros, que se apoiem nas derrotas. Que a família seja um porto seguro onde sempre podem voltar, onde há aceitação, perdão, amor incondicional. Protege estes vínculos fraternos de tudo que possa destruí-los. Que permaneçam unidos todos os dias das suas vidas. Senhor Jesus, pedimos que tu dês aos nossos filhos coração grato. Que não se queixem, que não murmurem, que não sejam ingratos, que em todas as circunstâncias deem graças, porque esta é a tua vontade para eles. Senhor, que reconheçam as bênçãos diárias, que valorizem o que têm, que não vivam focados no que falta. Que sejam ricos em boas obras, generosos, prontos a repartir. Pai, pedimos que tu protejas os nossos filhos de acidentes domésticos. Guarda-os de quedas, de queimaduras, de choques elétricos, de intoxicações. Senhor, coloca anjos ao redor das casas onde moram. Que não aconteça mal algum nem praga chegue perto das suas moradas. Pai, dá-lhes também prudência para evitar situações de risco, para tomar precauções necessárias, para não agir com imprudência. Senhor, pedimos que tu cures toda a ferida emocional do passado que ainda afeta os nossos filhos, traumas de infância, rejeições, abandonos,
abusos. Pai, Tu és especialista em transformar dor em propósito, tragédia em testemunho. Sara profundamente cada lembrança dolorosa. Pai amado, tira o poder que estas memórias têm sobre o presente deles, que o passado não defina o futuro. Que possam olhar para trás e ver como Tu estavas presente mesmo nos momentos mais escuros, como usaste tudo para o bem deles. Senhor, pedimos que Tu dês aos nossos filhos espírito de excelência, que façam tudo como para Ti e não para homens, que não sejam medíocres, preguiçosos, desleixados, que em tudo busquem fazer o melhor, não por perfeccionismo doentio, mas por honra a Ti. Pai, que sejam reconhecidos pela qualidade do trabalho, pela confiabilidade, pela dedicação. Que se destaquem não para receberem glória, mas para que Tu sejas glorificado através deles. Senhor, pedimos que Tu protejas os nossos filhos de vícios tecnológicos, que não sejam escravos do celular, das redes sociais, dos jogos online. Dá-lhes autocontrole, disciplina para estabelecer limites saudáveis. Que a tecnologia seja serva e não senhora. Que tenham equilíbrio entre o mundo virtual e o real. Que valorizem as relações presenciais. Que vivam o momento presente. Pai Celestial, pedimos que Tu dês aos nossos filhos amor pela Tua palavra. Que tenham fome de ler a Bíblia. Que meditem nela dia e noite. Senhor, que a Tua palavra habite ricamente neles. Que seja lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Que através da leitura bíblica encontrem direção, consolo, correção, encorajamento. Pai, grava a Tua lei no coração deles. Escreve os Teus estatutos na mente. Que não se esqueçam dos Teus mandamentos. Que os guardem e os pratiquem. Senhor, pedimos que Tu deis aos nossos filhos coração compassivo, que se importem com os necessitados, com os marginalizados, com os esquecidos pela sociedade, que não passem indiferentes diante do sofrimento alheio. Pai, usa-os como Tuas mãos estendidas para alimentar os famintos, vestir os nus, visitar os presos, acolher os estrangeiros, que sejam conhecidos pela generosidade, pela solidariedade, pelo amor prático. Senhor, multiplica os recursos deles para que possam abençoar muitos, que experimentem a verdade de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Senhor Jesus, pedimos que Tu protejas o sono dos nossos filhos, que durmam tranquilos, que tenham descanso reparador. Afasta todo o pesadelo, toda insônia, toda inquietação noturna. Pai, Tu prometes dar sono aos Teus amados. Cumpre esta promessa na vida deles, que acordem renovados, revigorados, prontos para enfrentar um novo dia. Senhor, se enfrentam distúrbios do sono, traz cura, envia tratamentos eficazes. Pai, pedimos que Tu dês aos nossos filhos sabedoria financeira, que não sejam gastadores compulsivos nem avarentos, que encontrem o equilíbrio saudável. Ensina-os a fazer orçamento, a poupar regularmente, a investir com sabedoria, a dar com alegria. Senhor, protege-os de dívidas desnecessárias, de empréstimos abusivos, de golpes financeiros. Dá-lhes discernimento para identificar esquemas fraudulentos, coragem para dizer não a propostas tentadoras, mas prejudiciais. Que sejam fiéis nos dízimos e ofertas, confiando que Tu supres todas as necessidades segundo as Tuas riquezas na glória. Pai glorioso, pedimos que Tu uses as experiências difíceis que os nossos filhos enfrentam para moldá-los. Que não desperdicem o sofrimento, que aprendam as lições que Tu queres ensinar. Senhor, transforma a pressão em diamante, fogo em ouro purificado. Que saiam de cada provação mais fortes, mais sábios, mais parecidos contigo.
Pai, não permitas que se tornem amargurados pelas dificuldades, mas sim melhores, que desenvolvam empatia pelos que sofrem, compaixão pelos que lutam, paciência com os fracos. Senhor, pedimos que tu deis aos nossos filhos discernimento espiritual, que reconheçam a tua voz, que identifiquem a voz do inimigo, que não sejam enganados por falsas doutrinas. Pai, que provem os espíritos se são de Deus, que não acreditem em qualquer ensino, mas que examinem tudo à luz da tua palavra. Protege-os de seitas, de heresias, de lobos vestidos de ovelhas, que permaneçam firmes na sã doutrina, enraizados na verdade, inabaláveis na fé. Senhor, pedimos que tu abençoes o apetite dos nossos filhos, que tenham prazer em comer, que se alimentem bem, que nutram adequadamente o corpo. Livra-os de transtornos alimentares, de anorexia, de bulimia, de compulsão alimentar. Pai, cura toda a relação doentia com a comida, que vejam o alimento como bênção tua e não como inimigo. Senhor, se lutam com peso, seja excesso ou falta, traz equilíbrio. Dá-lhes disciplina para fazer escolhas saudáveis, mas também liberdade para desfrutar sem culpa. Pai, pedimos que tu dês aos nossos filhos alegria verdadeira, não felicidade superficial baseada em circunstâncias, mas alegria profunda que vem de ti. Que a alegria do Senhor seja a força deles. Senhor, que riam muito, que se divirtam, que aproveitem a vida, mas que encontrem a fonte da alegria em ti, sabendo que as circunstâncias mudam, mas tu permaneces o mesmo. Que sejam pessoas alegres que contagiam outros com otimismo, esperança, bom humor. Pai Celestial, pedimos que tu protejas os nossos filhos de falsos amigos, de pessoas que se aproximam com segundas intenções, que querem usar, manipular, prejudicar. Senhor, dá-lhes discernimento para identificar estas pessoas rapidamente, que não sejam ingênuos, mas também não se tornem desconfiados de todos. Pai, envia amigos verdadeiros, leais, que estejam presentes tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Que tenham amigos que os desafiem a crescer, que os corrijam quando necessário, que os apoiem incondicionalmente. Senhor, pedimos que tu dês aos nossos filhos coragem para sonhar grande, que não limitem os seus sonhos ao que parece humanamente possível. Pai, tu és o Deus do impossível. Coloca no coração deles sonhos que só podem se realizar com intervenção divina. Que ousem crer em milagres, que esperem o extraordinário, que vivam na dimensão do sobrenatural. Senhor, cumpre os sonhos que vêm de ti, aqueles que estão alinhados com o teu propósito. Que vejam realizações que os façam proclamar: isto só pode ter sido Deus. Senhor Jesus, pedimos que tu protejas a reputação dos nossos filhos, que sejam conhecidos pela integridade, pela honestidade, pelo caráter. Senhor, se alguém tentar difamá-los, traz a verdade à luz rapidamente. Não permitas que mentiras destruam o que levaram anos para construir. Pai, dá-lhes sabedoria para viver de forma irrepreensível, para não dar motivos para críticas justas. Mas quando forem criticados injustamente, defende a causa deles. Que a reputação deles seja como óleo precioso que não se deixa contaminar facilmente. Pai, pedimos que tu dês aos nossos filhos espírito de contentamento. Que não vivam sempre insatisfeitos, sempre querendo mais, nunca satisfeitos. Senhor, ensina-os o segredo que Paulo aprendeu: estar contente em toda e qualquer situação, que sejam gratos pelo que têm, que celebrem as conquistas, que desfrutem do presente, mas que também tenham ambições santas, desejos de crescer, de melhorar, de alcançar mais para o reino de Deus. Pai amado, pedimos que tu uses os nossos filhos para reconciliar pessoas, que sejam pacificadores, construtores de pontes, promotores de unidade. Senhor, onde há divisão,
que levem união. Onde há conflito, que promovam paz. Onde há mágoas, que facilitem perdão. Pai, dá-lhe sabedoria para mediar conflitos, para ouvir todos os lados, para encontrar soluções que honrem a todos. Que sejam conhecidos como pessoas que unem e não que dividem. Senhor, pedimos que tu dês aos nossos filhos coração missionário, mesmo que não sejam missionários de carreira. Que onde estiverem sejam testemunhas, que no trabalho, na escola, na vizinhança, compartilhem a fé. Pai, que não tenham vergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dá-lhes ousadia para falar de ti, criatividade para contextualizar a mensagem, amor genuíno pelas pessoas, que vejam vidas sendo transformadas através do testemunho deles. Senhor, pedimos que tu protejas os nossos filhos de acidentes de trabalho, que operem máquinas com segurança, que trabalhem em alturas sem cair, que lidem com substâncias perigosas sem se contaminar. Pai, coloca anjos ao redor deles no ambiente de trabalho. Dá-lhes atenção redobrada, cuidado extra, prudência em todas as tarefas. Senhor, que os empregadores cumpram todas as normas de segurança, que forneçam equipamentos adequados, que não pressionem por produtividade em detrimento da segurança. Pai, pedimos que tu dês aos nossos filhos capacidade de perdoar a si mesmos. Muitas vezes são mais duros consigo do que tu és. Senhor, quando cometerem erros, que reconheçam, que se arrependam, que aprendam, mas que também se perdoem, que não fiquem presos em culpa que tu já removeste. Pai, lembra-lhes que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que vivam na liberdade do perdão, não na prisão da culpa. Pai Celestial, pedimos que tu abençoes os projetos e empreendimentos dos nossos filhos, que tudo o que planejarem com sabedoria prospere. Senhor, se estão começando negócios, dá-lhes visão clara, estratégias eficazes, clientes satisfeitos. Multiplica o investimento, traz retorno abundante. Mas também ensina-os que o sucesso verdadeiro não se mede apenas em lucro, mas em vidas impactadas, em integridade mantida, em princípios não negociados. Que construam negócios que honrem a ti, que tratem bem os funcionários, que agreguem valor à sociedade. Senhor, pedimos que tu dês aos nossos filhos sabedoria para escolher batalhas. Que não lutem por tudo, que não transformem cada discordância em guerra. Pai, ensina-os quando devem se posicionar firmemente e quando devem deixar passar. Que tenham discernimento para identificar o que realmente importa e o que é secundário. Senhor, dá-lhes humildade para reconhecer quando estão errados, coragem para mudar de opinião quando apresentados com melhores argumentos. Senhor Jesus, pedimos que tu protejas os nossos filhos de relacionamentos codependentes, de vínculos doentios, onde um se anula pelo outro, onde há manipulação emocional, onde não há limites saudáveis. Pai, ensina-os que amor verdadeiro liberta e não aprisiona, que respeita e não controla, que fortalece e não enfraquece. Senhor, se estão em relacionamentos assim, abre os olhos deles para a realidade, dá coragem para estabelecer limites ou terminar se necessário. Traz cura para os padrões relacionais doentios. Pai, pedimos que tu dês aos nossos filhos amor pela leitura, que descubram o prazer de ler, que se informem, que expandam os horizontes através dos livros. Senhor, que leiam não apenas por obrigação, mas por prazer, que desenvolvam pensamento crítico, que questionem, que reflitam, mas acima de todos os livros, que amem a tua palavra, que a Bíblia seja o livro mais lido, mais amado, mais praticado, que através da leitura cresçam em conhecimento, em sabedoria, em maturidade. Pai glorioso, pedimos que tu dês aos nossos filhos resiliência,
que quando caírem, se levantem rapidamente, que quando falharem, tentem novamente, que quando forem rejeitados, não desistam. Senhor, que os fracassos sejam degraus e não covas, que os nãos os motivem a buscar os sims, que as portas fechadas os levem às portas certas. Pai, desenvolve neles capacidade de se adaptar, de se reinventar, de encontrar soluções criativas. Que não sejam quebrados pelas adversidades, mas forjados por elas. Senhor, pedimos que Tu protejas os nossos filhos de inveja, que não invejem o sucesso alheio, que não desejem o que é dos outros, que não se ressentam quando outros prosperam. Pai, ensina-os que há espaço para todos brilharem, que a bênção de um não significa a maldição de outro. Que celebrem genuinamente as vitórias dos amigos, que se alegrem com os que se alegram. Senhor, protege-os também de serem invejados, de olho gordo, de pessoas que desejam o mal por causa do sucesso deles. Pai amado, pedimos que Tu dês aos nossos filhos paixão pela justiça social. Que se importem com os oprimidos, que defendam os direitos dos marginalizados, que levantem a voz pelos que não têm voz. Senhor, usa-os como agentes de transformação social, como sal que preserva a sociedade da corrupção total, que lutem contra toda forma de injustiça, de preconceito, de opressão. Pai, dá-lhes coragem para se posicionar mesmo quando não é popular, para nadar contra a corrente, para fazer o certo independentemente do custo. Que sejam como Amós, profetas da justiça na sua geração. Senhor, pedimos que Tu dês aos nossos filhos equilíbrio entre trabalho e descanso. Que não sejam workaholics, que sacrificam família e saúde no altar do trabalho. Mas também que não sejam preguiçosos, que evitam responsabilidades. Pai, ensina-os o ritmo saudável que Tu estabeleceste. 6 dias trabalharás, mas o 7º é descanso. Que honrem o princípio do sábado, que separem tempo para descansar, para estar com a família, para adorar. Pai Celestial, pedimos que Tu abençoes os nossos filhos com longevidade. Que vivam muitos anos sobre a terra, que vejam filhos e netos, que deixem legado duradouro. Senhor, não apenas anos, mas qualidade de vida, que envelheçam com saúde, com lucidez, com dignidade, que na velhice ainda deem frutos, que permaneçam viçosos e verdejantes. Pai, que possam dizer como Caleb, aos 85 anos, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Senhor, dá-lhes força até o fim, propósito em cada fase da vida. Pai amado, pedimos que Tu cumpras todos os Teus propósitos na vida dos nossos filhos, que nada do que planejaste para eles fique por fazer. Senhor, usa-os poderosamente para o Teu reino, para a Tua glória, para abençoar muitos. Que as vidas deles sejam ofertas agradáveis a Ti. Que ao final da jornada possam apresentar-se diante de Ti sem vergonha, sabendo que fizeram o melhor com o que receberam. Pai, abençoa os nossos filhos de tal maneira que gerações futuras sejam impactadas. Que deixem herança não apenas material, mas principalmente espiritual. Pai amado, nós Te agradecemos porque sempre nos ouves. Obrigado por nunca nos abandonar, por estar presente em cada momento das nossas vidas e das vidas dos nossos filhos. Senhor, agradecemos pela Tua fidelidade que permanece para sempre, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, pelo Teu amor que nunca falha. Pai, que cada dia seja vivido na certeza de que Tu vais à frente dos nossos filhos, preparando o caminho, guardando cada passo. Que acordemos todas as manhãs com gratidão no coração, conscientes de que estamos sob a Tua graça maravilhosa. Senhor, que esta oração baseada no Salmo 121 seja o começo de uma jornada de confiança renovada. Que aprendamos a descansar na certeza de que Tu és o guardião que não dorme nem cochila.
Pai, coloca Deus em primeiro lugar em cada decisão que tomarmos, em cada palavra que falarmos, em cada ação que praticarmos. Que a nossa vida e a vida dos nossos filhos glorifiquem o Teu nome sempre. Tudo isto pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha com outro pai ou mãe que precisa de uma palavra de esperança neste momento. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé, declarando que Deus vai à frente dos nossos filhos. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão a tua caminhada com Deus. Lembra-te, não estás sozinho nesta jornada de ser pai ou mãe. Deus está contigo e esta comunidade de fé está aqui para te apoiar. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo e com os teus filhos hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai em paz, sabendo que Deus vai à frente dos teus filhos. Amém. Amém.